Então vamos dar continuidade. Hoje aula comigo, o professor Luiz Carlos, na parte de física, de química, na verdade radioatividade. Estamos levando aí para os dois lados, já que tem um conteúdo nos dois, física e química, tá? Então nós estamos fazendo questões hoje de radioatividade. Falamos de partícula alfa, beta e gama e agora vamos continuar exercício. Sabendo que o átomo do urânio, número de massa 235 e número atômico 92, emite 3 partículas alfa e 2 partículas beta, determina o número atômico e o número de massa do átomo do elemento resultante. Ora, toda vez que um átomo emite partículas alfa e beta, nós vimos aqui que ele muda a sua massa, que ele muda, pode mudar também o seu número atômico, o seu número de próton, então ele vai se transformar num outro elemento, tá certo? E é isso que ele quer dizer aí, ó, o elemento urânio emitiu, o elemento urânio emitiu 3 partículas alfa e 2 beta. Então ele emitiu 3 partículas alfa e 2 beta. Aí ele pergunta, em que é que ele se transformou, né? Em que é que ele se transformou? Ele disse que o urânio era 235 a massa e número atômico 92. 235 e número de massa 92. Então ele se transformou em quê? Então vamos ver. A alfa nós vimos que é 4 e 2, tá? Porque quando emite uma partícula alfa, o número atômico diminui de 2 e o número de massa diminui de 4. E a beta é um elétron, não tem massa e a carga do elétron é menos 1. Então é só fazer essa igualdade. Ele vai se transformar em quê? Então vamos começar pela massa. Lá em cima eu tinha 235. Desde o 235 saíram 3 partículas alfa com massa 4. Então vai ser 3 vezes 4, mais, saiu 2 partículas beta com massa 0, mais 2 vezes 0. Então qual o novo número de massa dele, que eu vou chamar aqui de A'? Vai ficar como? 235, 3 vezes 4 igual a 12. Então a nova massa dele vai ser, que 2 vezes 0 dá 0, né? 235 menos 12, tá certo? Então, isso aí vai dar 222 a nova massa. Então, a nova massa, deu, que eu vou chamar de A', deu 222. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para aqui de baixo, pela conservação da carga. Aqui em cima, eu fiz a conservação da massa. 235 igual a 3 vezes 4, mais 2 vezes 0. Conservação da massa. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte da conservação da carga elétrica. Deixa eu só apagar aqui para a gente fazer a conservação da carga elétrica. Como é que vai ficar a carga elétrica? Vai ficar, ó, 92, tá certo? Deixa eu só botar aqui o lápis, voltar aqui meu lápis. Vai ficar como aqui, ó, 92 igual a quanto? A 3 vezes 2, que foram 3 partículas alfa, com 2 prótons, 3 vezes 2, mais 2 partículas beta com menos 1, e eu vou ter a nova carga dele, que eu vou chamar Z'. Então, vai ficar 92, 3 vezes 2, 6, mais por menos, menos, 2 vezes 1, 2, mais Z'. Então, a nova carga vai ser 6 menos 2, 4. 92 menos 4 vai dar quanto? 88. Então, quando vocês fizerem essa conta aí direitinho, a nova carga vai dar 88. Então, qual o número atômico e o número de massa do elemento resultante? 222 e 88, ok? Repetindo mais uma vez, vestibulando para cá, eu vou sempre fazer a conservação, deixa eu apagar, e vou fazer mais rápido, essas contas depois vocês pegam aqui. Então, ele disse que o urânio tinha massa 235 e o número atômico 92. Emitiu 3 partículas alfa, alfa é sempre 4 e 2, e ematiu 2 partículas beta. A beta é sempre 0, que o elétron não tem carga, é desprezível, né? E menos 1, tá? A carga é pequena em relação ao próton e um nêutron, 2.000 vezes menor. Então, vai gerar um outro átomo X, aqui que eu chamei de número de massa A' e Z'. Então, eu fiz, ó, conservação da carga 235 igual a 3 vezes 4 mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 0, a conservação da carga, mais a linha. A gente fez essa conta aí, deu 222. E a conservação
debaixo da carga vai ficar como 92, pela lei da conservação da carga elétrica, igual a 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 1, mais E'. Quando fizer isso aí, nós achamos que deu 88. Então, resposta 88,222. É só montar a equação como a gente fez, ok? Nós vamos agora para mais uma questão. Acompanha aí a questãozinha. O criptônio, tomei uma aguinha aqui também, 89, possui o tempo de meia-vida igual a 3,16 minutos. Dispondo-se de uma amostra contendo 4 vezes 10 a 23 átomos desse isótopo, ao fim de quanto tempo restarão 1 vezes 10 a 23? Então, ele deu aí o criptônio e disse que o tempo de meia-vida dele é 3 minutos. E ele disse que tinha 4 vezes 10 a 23 átomos radioativos emitindo radioatividade. Ele quer saber ao fim de quanto tempo vai ter desaparecido uma boa quantidade desse átomo e só tem restado 1 vezes 10 a 23. Então, é para cá, para cá, para cá. Isso aí é aquele mesmo processo de datação do carbono. O carbono, ele leva em torno aí, por exemplo, de 6.000 anos, né? Pegando aqui um exemplo, 6.000 anos para que a metade dos átomos de um carbono radioativo desaparecer. Então, se você nós temos carbono, né? Do nitrogênio, de toda a fotossíntese, de todo o processo, quando nos estamos alimentando, nós temos carbono radioativo e nós emitimos radioatividade. E quando o ser humano morre ou um ser vivo morre, ele, lógico, não tem mais não vai mais se alimentar desse carbono radioativo e o que fica no seu corpo vai só saindo. Então, quando alguém encontra um fóssil que tem lá 12.000 anos, é porque ele encontrou lá que só tem a metade dos carbonos radioativos que esse ser humano teria se estivesse vivo. Como só tem aí a metade, passou aí uma meia-vida, que seria 6.000 anos, tá? Se tiver um quarto, aí já passou a metade da metade, já vai ter 12.000 anos. Então, é essa questão que nós vamos fazer aqui para esse elemento e serve também para o carbono. Então, a datação do carbono, de um fóssil, você vai saber quantos átomos radioativos ainda resta e vai fazer diminuir do que existe quando ele está vivo. Na verdade, é uma exponencial, tá? Mas a gente está explicando aqui didaticamente para ser fácil entendido e a nível de segundo grau cai exatamente por essa quantidade. A cada meia-vida, o tempo de meia-vida, é a metade dos átomos radioativos que foram embora. Então, vamos fazer para esse elemento aqui, ó. Eu vou até botar um C como se fosse o carbono, mas é o criptônio, ok? Então, o que é que acontece? Só para entender, ele disse que o tempo de vida dele, ele tinha 4 vezes 10 a 23. E depois de um tempo, só restou o quê? 1 vezes 10 a 23. Ora, o que é que acontece? Se ele tinha 4 radioativo, 4 vezes 10 a 23 é um número enorme, eu vou usar só o 4. Se ele tem esse radioativo, quando passar a primeira meia-vida dele, ou seja, a metade desses átomos foi embora. A metade de 4 é quem? 2. Então, só vão restar 2 vezes 10 a 23. Quando passar outra meia-vida, só vai ter a metade desses átomos aqui. A metade de 2 é quanto? 1. Ou seja, para sair de 4 e chegar em 1, passaram-se quantas meia-vida? 2, tá? 2 meia-vida. Quanto é que custa uma meia-vida? Se fosse do carbono, seria em torno de 6.000 anos. Então, quando você tem 4 vezes 10 a 23 átomos de carbono e encontra só 1 vezes 10 a 23, passaram 2 meia-vidas, seria 2 vezes 6.000 anos, por exemplo, colocando aí a meia-vida do carbono como sendo 6.000 anos, esse fóssil teria 12.000 anos, ok? Mas no caso aqui do criptônio, ele tem a meia-vida de 3 minutos, então vai ser 2 vezes 3 minutos, que vai dar exatamente aí 6,32 minutos. É o tempo para que de 4 vezes 10 a 23 só reste 1 vezes 10 a 23 elementos radioativos. Se fosse do carbono, a meia-vida do carbono em torno aí de 6.000 anos, então quanto tempo levaria para o carbono desaparecer 4 vezes 10 a 23 dos carbonos radioativos e só ter agora 1 vezes 10 a 23? Seria 2 meia-vida, porque de 4 para chegar em 1, a metade tem que passar por 2, a primeira meia-vida, a metade de 2 é 1,
tem que ter outra meia-vida, então 2 meia-vidas. 2 meia-vidas do carbono que tem, por exemplo, 6.000 anos, seria 2 vezes 6.000, daria 12.000 anos. É assim que sabe a idade de um fóssil, ok? Então, repetindo rapidamente, você vai aqui e diz, se você tinha 4 e a meia-vida é o tempo para assumir a metade. Se tinha 4, a metade de 4 é 2, então já passou um meia-vida, tá? Só que ele não parou em 2, ele disse que parou em 1. Para parar em um átomo, tem que ter outra meia-vida. Então, para sair de 4 e chegar a 1, para sair de 4 vezes 10 a 23 e chegar a 1 vezes 10 a 23, levaram 2 meia-vidas. Como a meia-vida custa, ele colocou aqui, a meia-vida custa 3,16, qual o tempo que vai acontecer isso? 2 vezes 3,16, que dá 6,32 minutos, ok? E assim faz, olha para cá, é assim que faz no carbono. Vamos supor que a gente vivo aqui tenha 4, vou botar 4 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Aí a pessoa faleceu, passaram anos e anos, encontrou o fóssil dele, desses 4 só restaram 1. De 4 para chegar em 1, passaram 2 meia-vida, porque meia-vida é para assumir a metade de 4 é 2, a metade de 2 é 1. Então, de 4 para chegar em 1, passaram 2 meia-vida. Como a 2 meia-vida, eu vou multiplicar pela meia-vida do carbono, que é em torno de 6.000 anos, vai ser 2 vezes 6.000 anos, vai dar o quê? 12.000 anos, ok? Então, é assim que sabe a parte da datação. Então, vamos embora para mais uma questãozinha aí de radioatividade. Preste atenção aí a questão. Na telinha. Após 12 dias, uma substância radioativa tem a sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. A meia-vida dessa substância será, eu já disse que meia-vida é o tempo necessário para que a metade dos átomos radioativos se desintegre e se transforme em outros elementos, tá certo? E com isso, né, ele deixa aí de existir. Então, meia-vida é para assumir a metade. Então, ele disse que em 12 dias, restaram apenas 1/8 dos elementos radioativos. Ora, se em 12 dias restaram apenas 1/8, ele está dizendo que antes ele só tinha o inteiro tudo, 100%. Tinha 1, e depois de 12 dias passou a ter o quê? 1/8. Ora, para chegar em 1/8, quantas meia-vida foi? Primeiro, a primeira meia-vida é para sair a metade, então já houve uma meia-vida aqui. Depois, a metade aqui vai ser 1/4, já houve outra meia-vida. Depois de 1/4, a metade vai ser 1/8, já houve 3 meia-vida. Ou seja, para restar apenas 1/8 dos elementos, são necessários quantas meia-vida? 3, porque do 1, a meia-vida é para perder a metade de 1 é 1/2, a metade de 1/2 é 1/4, a metade de 1/4 é 1/8. Então, para sair de 1 e chegar a 1/8, foram necessários quantas meia-vida? 3 meia-vida, 1, 2, 3. Então, esse tempo de meia-vida foi igual a 12 dias. Então, a meia-vida vai dar quanto? 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 12 dividido por 3 vai dar 4 dias. Então, a meia-vida desse elemento vão ser exatamente 4 dias, ok? Então, para sair de 1 e chegar a 1/8, é necessário passar por quantas metades? A metade de 1 é 1/2, primeira metade. A metade de 1/2 é 1/4, segunda metade. A metade de 1/4 é 1/8, terceira metade. Então, para sair de 1 e restar apenas 1/8, são necessários passar por 3 meia-vidas. E essas 3 meia-vidas, nesse exercício, levaram 12 dias. 12 dias. Então, a meia-vida desse átomo vai ser quanto? 4. E foi isso que ele perguntou. Qual a meia-vida desse átomo? 4 dias. Ok? Então, é só fazendo. Levou 12 dias para sair do 1 e chegar a 1/8. Então, para sair de 1 a 1/8, nós vimos que são 3 meia-vida. Então, 3 meia-vida foram igual a 12 dias, a meia-vida vai ser 4. Só lembrar, de 1, a metade de 1 é 1/2, de 1/2 é 1/4, de 1/4 é 1/8. Então, 1, 2, 3 meia-vidas, ok?